Oi, pessoal, vamos aqui para o capítulo 15, guia de estudo, ainda o capítulo que fala sobre um coração que cria ordem do caos. Né? Lembrando que antes do guia, né, no vídeo anterior, ela fala muito sobre a questão de prestação de contas, né? Quando a gente entende que tudo aquilo que Deus nos confiou, a gente deve prestar contas a Ele um dia. Então, você vai prestar contas, gente, do seu dinheiro, das palavras que saem da sua boca. Você vai prestar contas da administração do lar, né, do seu tempo. Coisas tão, assim, importantes. Para mim, pessoalmente, né, quando eu me deparei com isso, né, nesse livro e em toda a Bíblia a gente vê esse conceito, né, de que a gente vai prestar contas a Deus, me gera muito temor, muito de mim foi mudado em função disso, né, então eu espero que isso também te ajude a entender a importância dos nossos dias, né, cada dia é muito importante para Deus, né. Então, que isso nos ajude a planejar, a ser intencional em tudo que a gente faz, a entender a importância de um preparo, de um planejamento, de você fazer as coisas como uma grande construção, né? E ela aqui no guia de estudo sugere algumas leituras, eu vou passar aqui, né, um pouquinho mais rápido, mas você em casa pode tomar aí o seu tempo e ler com calma o texto. Então ela fala, leia 1 Timóteo 5, de 3 a 16 e faça uma lista do que Deus valoriza nas mulheres, né, que o seguem, digamos assim. Ou seja, né, quais valores que as mulheres de Deus deveriam ter, digamos assim. E no versículo 10, eu não vou ler tudo aqui, mas eles estão fazendo, na verdade, critérios para quais viúvas deveriam receber as ajudas da igreja, né? E ele fala assim, no versículo 9, nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser a que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel ao seu marido, seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Então, assim, aqui mais ou menos você começa a ter uma lista, né, de coisas que uma mulher, segundo o coração de Deus, deveria se ocupar, né? E por outro lado, ele fala, enquanto que cuidado, porque as viúvas mais novas, às vezes, tem um texto aqui bem forte que fala assim, né, quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, elas estão gerando condenação para elas, né? E ele até aconselha, é melhor elas se casarem e se ocuparem de novo, né, com a família, com as coisas de casa, do que ficarem ociosas. Então, ela fala, que essas mais jovens então se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência, né? Porque fala que elas ficavam ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Ou seja, gente, as mulheres temos uma tendência, né? Se você não está ocupada com coisas importantes e intencionais, você tem que ter o cuidado de não ter uma vida ociosa que fica para lá e para cá, sem propósito, né? Às vezes se mete na vida dos outros. Então, assim, existe aqui, interessante, né? Assim, muitos detalhes, né, de opções de vida, né? E ele fala, não, vamos ajudar as viúvas que estão focadas no Senhor, né? Enfim, aqui então sugere várias coisas que você pode aí criar a sua lista, né? De coisas que uma mulher de Deus deveria se ocupar, então, né? E quais seriam essas boas obras, né? Digamos assim. Outra coisa que ela fala, de que forma viver de acordo com os valores divinos pode nos afastar do mundo? Ou seja, né, quando você se ocupa com as prioridades de Deus, você não perde tempo com coisas que podem te desfocar, né? Então isso pode livrar a gente de muitos males, né? De muitas ciladas. E como isso pode afetar aqueles que nos rodeiam? Né? Eu acho que o reflexo dessas prioridades, né, sem dúvida começa a gerar uma consequência na vida de todo mundo à nossa volta, né? Primeiro nos nossos filhos, nossos maridos, né? Então, é impossível que uma dedicação tão intencional como essa não tenha um reflexo positivo, né, na família. Em Tito 2, 3 a 5,
ela pergunta: que mandamento Deus tem para as mulheres nesse texto? Bom, e eu vou ler aqui para vocês, vou ler só o versículo 4 e 5, que fala assim, falando para as mulheres mais velhas, né? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, né, o anseio de Deus, né, para as jovens casadas é que a gente, né, que eu me considero jovem ainda, é que a gente seja sensata, pura, boa, que administre bem o lar, né, bondosos, sujeitas ao marido, enfim, tudo isso que a gente vem falando, né, no livro. E que, gente, com certeza isso, na verdade, reflete uma atitude interior, né? Claro que é um processo, é um quebrantar de Deus no nosso coração. Mas tudo isso a gente começa a construir coisas maravilhosas, né, em Deus, né? E, por fim, ela fala: leia durante uma semana as 12 dicas de administração do tempo. Marque, né, 3 delas que você vai conseguir trabalhar todos os dias e comece. Né? E procure também um bom livro sobre administração de tempo e pelo menos leia 5 minutos. Isso, gente, realmente é muito importante, porque esse aprendizado contínuo, esse estímulo contínuo da gente aproveitar melhor o nosso tempo, sempre gera muitos frutos. Então, eu acho que são dicas bem legais. E eu vou ler aqui, vai que você não vai ter tempo de ver o vídeo anterior de novo. Então, as 12 dicas que ela dá são: comece na noite anterior, planeje o dia seguinte, planeje a comida do dia seguinte, escolha, dispõe e prepare as roupas, limpe a cozinha, ligue a lava-louça, ponha a mesa da próxima refeição, arrume a casa, prepare almoços e refeições, descongele a carne que vai ser usada, ordene o que precisa ser lavado e ponha perto da saída as coisas que você precisa levar com você. Coisas simples, básicas, mas é bom a gente sempre lembrar. E lembrar que quanto mais a gente se prepara, mais a gente agradece, né, no dia seguinte que a gente fez isso por nós mesmos. É muito bom. Aliás, agora é o último, que ela fala: sua casa é bem organizada? Classifique de 0 a 10. Vamos ser sinceros aqui, gente. Escreva 3 aspectos específicos que você pode dar essa semana para melhorar a sua organização e aumentar 1 ou 2 pontos na sua classificação. Eu já fiz meu dever de casa aqui, pensei em 3 coisas para melhorar e eu espero que eu consiga colocar em prática. E a mesma coisa para vocês, tá? Que Deus abençoe e que isso seja assim um grande estímulo para você estar continuamente melhorando essa administração, para quando chegar o dia da gente prestar contas a Deus, a gente fale: Senhor, tá aqui, eu realmente fiz o melhor que eu podia ter feito, né? Em nome de Jesus. Até mais, gente. Beijo.